Então hoje a gente vai fazer a solução e discussão dos exercícios relativos aí à lista de funções, tá, pessoal? Como essa lista é dividida em quatro partes, né? Eu vou resolver uma parte por vez e nessa primeira parte, então, a gente vai retomar o estudo do conceito de funções. Bom, o primeiro exercício aqui é um exercício bem simples, ele é mais para a gente, vamos dizer, aquecer, assim, né? Basicamente, ele nos mostra dois conjuntos aqui, que estão relacionados através de uma função f, né? Então, vamos copiar aqui essa representação para a gente conseguir desenvolver aqui o raciocínio, né? E a gente quer, então, encontrar algumas informações a respeito dessa função f, que relaciona o conjunto A com o conjunto B, tá? Bom, o item A pede para a gente determinar quem que é o domínio da função. Pessoal, o domínio da função são os elementos possíveis no qual você alimenta a função. Então, a função é uma relação que associa o conjunto A com o conjunto B. Então, o domínio, como a gente discutiu em sala, são os elementos do conjunto A. Então, o item A aqui vai ser os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Então, como a gente discutiu bastante nas aulas, né? A função ela conecta elementos do domínio nos elementos da imagem, né? Bom, o item B está querendo saber da gente quem é o contradomínio, né? Então, muitas vezes a gente faz aquela confusão. Qual que é a diferença de contradomínio para imagem, né? Até o aluno aí usou uma metáfora interessante, né? Pensa como se a função fosse um espelho, né? Então você chega na frente do espelho e tudo aquilo que você consegue enxergar, ou seja, é a sua imagem, né? Então a imagem é o subconjunto do contradomínio no qual a função alcança, né? Mas existem pontos onde a função não alcança, como por exemplo o 9. Então o 9 ele pertence ao contradomínio, mas não pertence à imagem, porque não tem nenhuma seta saindo do domínio e indo até a imagem, né? Então qual que é a diferença entre o contradomínio e a imagem? O contradomínio são todos os valores possíveis do conjunto B. Enquanto que a imagem vão ser só os valores do conjunto B que são alcançados pela função, que no caso aqui é o 5, o 6, o 7 e o 8. Então, o 9 ele pertence ao contradomínio, mas não pertence à imagem, tá? Então, esse aqui é um exercício bem simples, né? Mas para a gente retomar esses conceitos. E aí, a gente tem agora os itens D, E e F, também são bem tranquilos, né, pessoal? Bom, como a gente se lembra, né? Os elementos do domínio, normalmente a gente denota eles de x, e quando eles passam por uma função f, vou escrever aqui no cantinho, né? Domínio são os valores de x, quando eles passam pela função f, eles se tornam um f de x, certo? Então o x está no domínio, f de x está na imagem, tá? Peraí que eu apaguei aqui mais do que eu devia, né? Pronto. Então, no item D, ele pergunta para a gente qual que é a imagem relacionada ao ponto x igual a 2. Ora, se o x está associado ao domínio, a gente olha onde está o 2 no domínio e vê qual que é a imagem dele. A gente consegue notar aqui que é o 5. Tá? Então, o item D
f de 2 igual a 5. Agora o item E e o item F são o contrário. Ele dá para a gente a imagem e quer saber qual que é o domínio. Então, se estando no domínio você consegue ir até a imagem, estando na imagem a gente também pode voltar para o domínio, né? Então o exercício pede para a gente o ponto no domínio que tem imagem igual a 8. Ou seja, é só a gente procurar na imagem quem é o 8 e ver quem que é o ponto no domínio que originou essa imagem, né? Então, f de 4 é igual a 8. Ou seja, se eu quero saber quem é o x cuja imagem dá 8, é justamente o 4. E por fim, o item F. O item F é um item interessante porque ele quer saber qual que é a imagem, qual que é o ponto no domínio que gera a imagem 5. Se a gente olha aqui para o ponto na imagem 5, perceba que ele é a imagem de 2 pontos diferentes no domínio. Não tem problema, pessoal. Da mesma forma como a gente fez no item E, a gente vai dizer que o f de 1 é igual a 5 e que o f de 2 é igual a 5. Tá? Vocês percebam que é um exercício bem tranquilo, né? É só realmente para a gente conseguir aplicar os conceitos mais básicos, né? Não é um exercício que envolve tantas contas, é mais a gente ter uma percepção aqui do que é domínio, imagem e contradomínio, tá? Então é um exercício bom aí para a gente começar a aquecer, né? E no próximo vídeo, então, a gente continua no exercício 2. Muito obrigado.